Olá, alunos. Vamos fazer aqui um exemplo mostrando uma máquina térmica, nesse caso uma máquina a vapor. Observe aí que eu tenho um cilindro, e nesse cilindro, por meio de um pistão, que está atrelado ali ao eixo daquela roda, eu tenho esse movimento que vai para frente e para trás, e aqui eu tenho um movimento de giro, E nesse caso, vamos colocar para ficar coerente ali com a roda, isso pode ser a roda de um trem, por exemplo, ou mesmo as partes de um navio a vapor. Essa invenção se deve a James Watt, o homem que aperfeiçoou a máquina a vapor e que tem a unidade de potência. A unidade de potência recebe o nome de watts. Ele criou esse processo de que você tem um movimento linear aqui, e aqui eu tenho um momento de rotação, ou angular, rotacional aqui. Mas vamos observar mais a máquina a vapor aí atentamente. Aqui, veja que eu tenho uma fornalha aqui. Essa fornalha é a nossa fonte quente da máquina térmica. Vamos supor que essa fornalha esteja a 300 graus. Bom, o que acontece? Essa fornalha é onde ali tem até a música, o seu maquinista, coloque mais lenha, na fornalha. O que acontece? Quando ele coloca a lenha na fornalha, ele está aquecendo, na verdade, um reservatório de água aqui, Esse reservatório de água, a água obviamente vai vaporizar e vai seguir por essa tubulação, que vai fazer com que vai pressionar esse cilindro para que ele vá para a direita. E assim vai, daqui a pouco ele volta e continuadamente. Bom, uma vez terminado esse processo, a água, então, ela entra aqui nesse circuito, e aqui eu faço entrar água fria. Água fria, por exemplo, a 20 graus. Essa é a fonte fria. Para que água fria? Para que o vapor vire líquido e volte aqui para a minha máquina, que eu preciso ter sempre esse ciclo aí fechado. Então, vejam que eu tenho um processo aqui de vaporização da água. Essa vaporização da água vai provocar um movimento aqui de expansão do cilindro e do pistão, fazendo ele movimentar para a direita e para a direita, E depois, quando a roda voltar, ele vai voltar para a esquerda. Depois, essa água sofre um processo de condensação aqui, Evidentemente, para isso, eu preciso também, como a pressão aqui é alta, aqui eu preciso ter uma válvula para reduzir. Na verdade, a válvula eu posso colocar depois, inclusive. Eu posso colocar depois alguma válvula para reduzir a pressão. Bom, o importante para nós agora é entender que nessa questão, a potência, desenvolvida aí nessa máquina a vapor é 2.000 watts. É conhecido que o rendimento dessa máquina térmica é de 30%, ou 0,3. A pergunta é, quanto que é o calor que é dado pela fonte quente, esse calor aqui, o calor dado aqui pela fornalha é o QH, o que a gente chama de hot, ou de high temperature, ou seja, a temperatura mais alta, e o QL é quanto de calor é retirado da água pela fonte fria, ou seja, eu entro com água fria aqui e tal, quanto que essa água leva embora de calor para abaixar a temperatura ali do vapor, para transformar ele em líquido, que é o QL, ou de low, a gente chama de low, então high e low temperature. O esquema desse processo é mostrado aqui, Aqui eu tenho a fonte quente, e aqui é a fonte fria. Então, a temperatura alta e temperatura baixa, low e high. Aqui está a minha máquina térmica, no meio do caminho. Ela produz um trabalho, nesse caso aí, o trabalho por tempo é 2.000 watts, e, obviamente, ela recebe calor da fonte quente, realiza trabalho e como consequência, tem uma perda de energia para a fonte fria. Na verdade, a equação que define bem isso é todo o calor recebido da fonte quente é usado para realizar trabalho, mais uma perda para o meio. Essa aí é o balanço de energia que acontece nessa máquina, Bom, o rendimento de uma máquina térmica é dado por essa equação.
é a potência útil. Nesse caso, eu estou interessado em obter como útil o trabalho mecânico. Estou querendo acionar aqui aquele eixo para movimentar um trem, por exemplo. E aqui a energia gasta, que é o QH, é o quanto eu retirei da fonte quente. Bom, lembrando então que QH é igual a trabalho mais QL aqui, eu posso escrever, colocar no lugar ali do W, né, eu posso colocar QH menos L, porque eu passei o QL para lá, como negativo. E com isso, eu tenho essa equação aqui. Ó. Então, é muito comum encontrar essa equação. Rendimento rendimento igual a 1 menos QL sobre QH. Nesse caso, vamos fazer a conta. Se eu dei a potência e eu tenho essa fórmula aqui, ó, a fórmula original, eu posso, então, descobrir que o QH é igual, é só passar esse aqui para baixo e esse aqui para cima. Eu vou ter QH igual a 2.000 sobre 0,3, que dá 6.666 watts. Como eu sei, como eu conheço essa expressão, que QH é igual a trabalho mais QL, agora eu só isolo o QL. O QL vai ser igual a 4.666 watts. E com isso eu encontrei os valores de QH e QL. Vamos supor que eu quiser saber qual é o COP máximo possível para um ciclo trabalhando na temperatura de 300 graus aqui, na fonte quente, e 20 graus Celsius na fonte fria. Então, TL e o TH. Se fosse uma máquina a vapor, aqui no meio, máquina de Carnot, né? Que o Carnot ele estabeleceu qual a máquina que tem o máximo possível de eficiência. A gente chama essa eficiência de Carnot como aqui é a eficiência de Carnot. Espera aí. É definido por essa expressão aqui, ó. 1 menos TL sobre TH. Ou seja, quando é uma máquina de Carnot, eu só preciso saber a temperatura TL e aqui eu vou colocar aqui TH, né, para ficar igual, coerente, né? Aqui é TH, que é T hot, T da fonte quente, temperatura da fonte quente, aqui é a temperatura da fonte fria. TL, o L é low, né? E o H é high. Então, só para lembrar ali. Então, vejam que quando eu tenho uma máquina de Carnot, o que acontece é isso aqui, ó. Né? O que acontece é que essa máquina tem um rendimento máximo. O rendimento máximo é de 49%. Eu tenho que transformar, primeiro, transformar graus Celsius para Kelvin, lembrando que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, né? Então, fazendo essa transformação, aplicando na fórmula, o rendimento da máquina de Carnot, trabalhando entre uma fonte de 300 graus Celsius e uma fonte fria de 20 graus Celsius, vai ser de 49%. Esse é o rendimento máximo. Então, nenhuma máquina pode ter um rendimento maior que esse quando opera entre essas duas fontes de calor. Então, vamos supor que um cientista tenha dito, um engenheiro tenha dito que conseguiu fazer uma máquina com rendimento de 55%. E ele opera com a fonte quente de 300 graus e 20 graus Celsius. Se você fizer, então, análise de Carnot, ia descobrir que ele está errando em algum cálculo, ou que ele está mentindo, porque não é possível construir uma máquina que tenha rendimento máximo que esse rendimento teórico, e que, na prática, é inviável ser construída. Por isso que a gente usa o Carnot como um limite máximo, né, termodinâmico aí para conceber as máquinas térmicas. É isso, espero que tenha entendido, e até a próxima aula.